Olá pessoal, na aula de hoje a gente vai estudar a seção de número 2 da unidade 8, que trata do contrato de compra e venda, beleza? Nós fizemos a abertura desse estudo na seção de número 1, onde avaliamos as características essenciais do contrato de compra e venda. Falamos da sua importância, falamos dos seus efeitos práticos, transmitir a propriedade, pagar o preço, analisamos a classificação do contrato de compra e venda, está certo? E na aula de hoje, dando continuidade a esse estudo, o que eu trarei para vocês é a análise dos elementos constitutivos do contrato de compra e venda. São eles, segundo a tradição romana, res, coisa, pretium, preço, et consensus, consenso. E nós incluiríamos, na atualidade, a discussão também sobre a forma. Quando a lei exigir forma, deveremos respeitá-la para finalizar o contrato, inclusive o de compra e venda. Então, se você seguir nos nossos slides, avaliando a seção de número 2, você verá o título e aquilo que efetivamente estudaremos nessa aula, está certo? Vamos falar sobre cada um desses tópicos, sobretudo destrinchando res e pretium, preço, está certo? Para trabalhar com a aula de hoje. Vamos começar isso então observando que a res, a coisa, ela já foi tratada por vocês na parte geral do Código Civil. Vocês estudaram a classificação dos objetos, vocês estudaram os bens, não é verdade? Ok, então a compra e venda significa transferir a propriedade de uma coisa, de uma res. Como todo negócio jurídico, eu devo avaliar que esse objeto ele deve ser lícito, possível e determinável. O conceito disso tudo está lá na parte geral do direito civil, que já foi objeto do seu estudo. Além disso, complementando esse ponto que está atribuído ao estudo dos negócios jurídicos, nós devemos avaliar também que a coisa deve ser efetivamente suscetível de avaliação econômica, suscetível de apreciação econômica. Eu só posso vender aquilo que efetivamente possa eu dar preço. Eu preciso sempre alienar algo que tenha condições de ser precificado. Além disso, o objeto tem uma outra característica essencial, a alienação. Para que o objeto seja utilizado numa compra e venda, ele precisa ser alienável, está certo? Ele precisa ser alienável. Você já sabe que bens ilícitos não podem ser juridicamente alienados. Você sabe, como já estudou na parte geral, que eu não posso vender para você um terreno na Lua, não é verdade? Pois bem, então a coisa, a res, ela deve ser suscetível de apreciação econômica e ainda ela deve ser alienável. Deve ter essas duas características, além daquelas que vimos quando do estudo dos negócios jurídicos. Diante desse escopo, e seguindo aqui o nosso slide, veja você que a doutrina traz algumas limitações ao direito de comprar e vender, justamente no que tange ao tema da alienabilidade. Então estamos indicando aqui essa limitação no que tange inicialmente ao seguinte: coisas inalienáveis não podem ser objeto de compra e venda. Um exemplo típico destacado na doutrina é que o poder público, de uma maneira geral, não pode vender livremente os seus bens. Depende de autorização específica para exercer este direito. Mas, além disso, a doutrina vai te mostrar que alguns bens, pela própria natureza que possuem, são inalienáveis. Nós falamos sobre isso, por exemplo, quando discutimos a cessão de crédito de pensão alimentícia. Nós falamos, opa, isso é inalienável. Nós falamos quando tratamos de cessão de crédito da verba salarial. Opa, pela própria natureza é inalienável. Mas também
você encontrará na doutrina o apontamento de que alguns bens são inalienáveis em virtude, né, do que dispõe a lei, e eu estou te dando 2 exemplos de artigos aqui para o seu estudo, ou então em virtude do que dispõe a vontade das partes. E eu gostaria de lhe dar um exemplo. Nós, aqui, como advogados, atuamos na construção de empresas denominadas de holding, está certo? A holding é um formato empresarial que geralmente se utiliza dessa estrutura para a aquisição e a administração de bens imóveis. E é muito comum que no contrato social em que se constitui essa empresa, inclua-se uma cláusula de inalienabilidade dos bens, dizendo, por exemplo, que os bens de propriedade da empresa não podem ser livremente alienados. Exemplo, né? Portanto, que da prática da advocacia eu posso lhe trazer, pela vontade das partes, eu posso transformar alguns bens inalienáveis. Está certo? Dentro desse escopo ainda, nós avançando no nosso estudo, devemos enxergar que a res, a coisa, pode se referir tradicionalmente a um objeto corpóreo, como por exemplo a venda desse mouse, está bem? Mas, fora desta visão tradicional, os bens incorpóreos também podem ser alienados. Na verdade, usamos o termo podem ser cedidos. Por isso que trabalhamos com a ideia da cessão de crédito. Eu posso comprar um crédito? Sim, isso se faz através da cessão de crédito. Eu posso comprar uma marca de uma empresa? Sim, essa compra se faz através da cessão do direito marcário. Então, quando nós tratamos de bens incorpóreos, como a propriedade industrial, marca, patente, exemplos, ou efetivamente o direito autoral de uma obra de arte, de um livro, eu poderei alienar aquilo, nos termos inclusive de legislações especiais. Mas essa alienação se fará com o uso de outra terminologia, que é a cessão de crédito, a cessão da marca e assim por diante, a cessão dos direitos autorais, está certo? Vejam então que os bens incorpóreos podem ser vendidos, mas serão na verdade cedidos, está certo? E por último, considerando ainda a coisa, a res, que estamos comentando aqui, o contrato de compra e venda pode recair sobre coisa futura, que ainda não existe. Eu posso, por exemplo, celebrar com uma indústria um contrato de compra e venda de um equipamento que ainda será fabricado. Uma coisa futura, que ainda não existe, mas eu já estou comprando. Também poderia usar esse exemplo, ou explicar esse cenário, como o exemplo da compra da cria de animais. Então eu conheço lá um fazendeiro, ele tem uma égua, e eu quero comprar o filhote, a cria daquela égua. Eu posso celebrar uma compra e venda dessa coisa futura. É o que a gente está indicando no final do nosso slide, tá certo? É possível comprar coisas que ainda não existem. O nosso código permite isso. Pois bem, avaliando a compra e venda de coisas futuras, devemos compreender, lendo o contrato, se estamos falando de uma compra e venda aleatória ou não. Lembrando, os contratos podem ser, a compra e venda é bilateral, a compra e venda é onerosa, e sendo onerosa ela pode ser comutativa ou aleatória. Comutativa, as obrigações das partes são conhecidas desde o início da relação contratual. Aleatória, pelo menos a obrigação de uma das partes eu ainda não sei qual é. Dependeremos da alha, sorte ou azar para o seu acontecimento. Sendo assim, para que um contrato de compra e venda seja aleatório, assim deve ser previsto expressamente no contrato. Está certo?
Supondo isso, vamos imaginar o exemplo da fábrica. Eu encomendei da fábrica um determinado equipamento, coisa futura. Se esse produto não foi produzido e não me foi entregue, é possível que eu considere sem efeito aquele contrato de compra e venda. E daí vamos discutir se houve ou não inadimplemento da fábrica, é um outro cenário. Mas suponha que eu queira comprar a cria, os animais de uma égua, de um semovente, desta espécie. E eu assine no contrato o seguinte: esse contrato de compra e venda é aleatório. Eu me comprometo a comprar todos os animais paridos por essa égua nos próximos 3 anos. Poxa, se eu disse é aleatório, eu vou correr o risco de nascer 1, nascer 2, nascer 3 animais. Está certo? Ou de não nascer nenhum. Quando eu digo que um contrato de compra e venda é aleatório, ele manterá sua existência, mesmo que o objeto em si não venha a existir futuramente. Vejam um exemplo que nós trouxemos em sala sobre o contrato de seguro para explicar a ideia do contrato aleatório. Reveja esse assunto se for necessário, está bem? Então, em resumo, nesse último tópico, eu posso comprar e vender coisas futuras, está certo? Isto é permitido. Esse é o tema mais importante por hora. Seguindo em frente, nós veremos o estudo do preço, está bem? Nós veremos o estudo do preço. E falando sobre o preço, estou organizando aqui o slide, falando sobre o preço, eu devo dizer então para vocês o seguinte: vivemos num Estado democrático de direito, onde é vigente um preceito, um princípio constitucional da liberdade econômica. Então, nas relações privadas, onde não exista forte intervenção do Estado, em tese, eu posso fixar o preço que eu bem entender. Porém, o Código Civil na compra e venda traz algumas regras que são muito especiais, está certo? A primeira delas, destacada aqui, preço deve ser fixado em quantia monetária, em dinheiro. Isso é preço. Se eu falar que eu vou te pagar entregando um objeto, eu estou fazendo troca, que é uma outra modalidade contratual, que não a compra e venda, que exige que o preço seja fixado em dinheiro. Outra questão é que o preço deve seguir critérios. O preço deve seguir critérios objetivos. Ele pode ser determinado desde o início ou ele pode ser determinável. Mas, principalmente quando for determinável, eu devo seguir critérios objetivos para a sua fixação. Então, exemplo, eu posso dizer que a compra e venda deve ser paga com R$5.000. Ou eu posso dizer que a compra e venda vai ser paga em 10 parcelas de R$5.000, cada qual corrigida pelo IGPM. Eu ainda não sei qual é o valor das parcelas futuras, mas eu adotei um critério objetivo para a sua fixação. Está certo? Em terceiro lugar, nós devemos indicar que o preço deve ser real, não pode ser fictício, falso, não pode ser vil, irrisório. O preço deve ser real. Compra e venda é um contrato comutativo ou mesmo aleatório, mas sempre será um contrato bilateral e oneroso. É preciso que exista equivalência entre as prestações. Qual é o objetivo dessa regra no Código Civil? Evitar, sobretudo, a compra e venda fraudulenta, praticada a título de simulação ou fraude contra credores. Vícios que os senhores também já estudaram nas leituras relacionadas aos negócios jurídicos, não é isso? Vocês estudaram os vícios de consentimento e os vícios sociais. O preço deve ser real, sob pena de nulidade. Em
inclusive para fins de aplicação da simulação, preço simulado, ou mesmo do objetivo de fraudar credores através da prática de um preço que não seja também o mais adequado. Está bem? Na sequência, podemos lembrar também que o contrato poderá prever a variação do preço. Retomo a ideia das aulas que tiveram também em direito das obrigações, no artigo 316 do Código Civil, onde se tratou da escala móvel das prestações. No contrato de prestações continuadas, lançadas ao futuro, eu posso prever uma escala móvel para que o preço aumente ou, se o caso, diminua. É o que está previsto no artigo 316 e que aqui precisamos novamente repetir. O preço pode ser variado? Pode, desde que eu adote critérios objetivos. Então vejamos o que falamos sobre o contrato de locação, lá na aula de obrigações. O contrato de locação inicia-se com um valor, mas de 12 em 12 meses eu vou ter a reavaliação, o reajuste do valor do aluguel. Isso é permitido? Sim. Escala móvel das prestações. E eu posso aplicar essa mesma ideia no contrato de compra e venda? Posso. Eu posso determinar preço variável, desde que o critério utilizado, como havíamos visto lá em cima, seja um critério objetivo. Está bem? Ainda falando sobre esse assunto, eu posso me utilizar da chamada taxa de mercado para fixar o preço de um produto. É muito comum na área rural, em contratos vinculados à área agrícola, por exemplo, que o preço a ser pago esteja taxado com um item de compra e venda daquele mesmo mercado. Como eu coloquei no slide aqui para vocês, imagine que ao invés de dizer assim, cada parcela será de R$1.000, eu posso colocar cada parcela será o preço do dia de 1.000 litros de leite. Então existe na cooperativa da região, da cidade, um mercado de leite, diariamente fixa-se o preço do leite. Então, ao pagar a parcela daquele contrato, eu vejo qual é o preço do leite, multiplico por 1.000. Então, eu posso prever o pagamento em dinheiro, mas eu também posso determinar o uso de uma taxa de mercado. E isso porque também estamos diante aqui de um critério objetivo. Está certo? Ainda sobre o preço, é possível que ele seja fixado por terceira pessoa, que nem o comprador e nem o vendedor. Alguém que vai atuar como um avaliador técnico. Nós podemos, então, na compra e venda, indicar que o preço a ser pago será aquele determinado por uma terceira pessoa. Mas essa terceira pessoa deve ser indicada de forma cooperada pelos dois contratantes, comprador e vendedor. Se for indicada por apenas um dos contratantes, o código prevê que isso revela uma nulidade. Está certo? Porque considera estarmos diante de uma cláusula puramente potestativa, que é aquela que deixa à livre faculdade, escolha somente de uma das partes determinado ponto do contrato, e que isso pode trazer desequilíbrio ou injustiça contratual. Está certo? Peço que vocês façam uma pesquisa, deem um Google aí, leiam, num dicionário jurídico, o que vem a ser cláusula puramente potestativa e encaixe esse conceito na hipótese que está aqui indicada. Repetindo, é nula a cláusula que permite que uma terceira pessoa no contrato de compra e venda fixe o preço a ser pago quando essa terceira pessoa for indicada por apenas um dos contratantes. Está certo? Este é o ponto e peço que vejam o conceito
posteriormente. Seguindo ainda, né, nesse aspecto, vejam os senhores que se o preço não for fixado, devemos aplicar a regra dos costumes, porque costume é fonte do direito. O código diz que se o preço não foi indicado, deve-se praticar o preço que é utilizado pelo vendedor nos seus negócios habituais. Então, se as partes celebraram uma compra e venda, na correria, na pressa, né? Álcool gel, vamos comprar, compra 3 caixas. Mas quanto que é? Depois a gente vê isso, eu preciso de 3 caixas. Entregou as caixas, quanto que eu tenho que te pagar? Nossa, a gente não fixou o preço. Na ausência de preço, o preço deve ser aquele que habitualmente o vendedor pratica, beleza? Seguindo ainda, em último ponto aqui no slide, quanto à forma, então nós falamos de res, coisa, preço, e agora nós falaremos sobre a forma, para encerrar esta sessão de número 2 da unidade 8. Forma. A compra e venda, como regra geral para todos os contratos, a compra e venda é um contrato consensual, livre quanto à forma, está certo? Pode ser verbal, pode ser escrito, pode ser por escritura pública, pode ser por escrito particular, como eu indiquei aqui para vocês. Mas a compra e venda de bens imóveis, e acrescento um detalhe em relação às aulas anteriores, indica o Código Civil, a compra e venda de bens imóveis, veja o último ponto do slide, será obrigatoriamente lavrada por escritura pública quando o valor da compra, do preço, for superior a 30 vezes o valor do salário mínimo vigente. Então, a compra e venda é livre quanto à forma, mas se for a aquisição de um imóvel cujo valor exceda 30 vezes o valor do salário mínimo, é obrigatória a escritura pública de compra e venda para fins de validação desse negócio. Está certo? Bom, eu deixo vocês aqui, nesse momento, fechando essa sessão de número 2, que discutiu os elementos da compra e venda, coisa, preço e, por último, a forma. Grande abraço, pessoal!